Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros, missão dos Espíritas, os obreiros do Senhor. Vamos conversar um pouco sobre este capítulo. Somos uma centelha de luz, filhos do Criador que colocou em nós o seu Evangelho. Não o de crenças, o verdadeiro Evangelho, o amor, de vindas e vindas. A esta terra vamos caminhando em nossa evolução, com o auxílio dos trabalhadores da luz, vamos compreendendo, segundo o nosso esforço, o verdadeiro objetivo da nossa existência: espalhar para todos a parte do todo que habita em nós, pois cada ser é portador de uma parte única do Criador, evoluindo para o seu despertar, para doar a parte que possui, porém todos no mesmo sentido, o amor. Pois o conhecimento e o amor é a religião universal. O trabalho da espiritualidade, junto àqueles que combinaram antes da vinda ao encarne, está em fazer brotar dentro a fé, a luz e o amor, que todo ser é possuidor. Compreendendo as leis universais, o sofrimento diminui. Não existe evolução, salvação, sem o melhoramento moral, pois atrai o homem somente aquilo que ele vibra, só colhe o que planta, sendo o único responsável pelo seu atraso ou adiantamento evolutivo. O processo evolutivo não é uma competição de quem sabe mais, é a união para o auxílio do maior número de espíritos que se perderam em algum momento de suas vidas, encarnados ou desencarnados, achando que suas dores e aflições são criações de terceiros, sofrem e fazem sofrer. Descobrindo a verdade, se colocam novamente no processo evolutivo para recolher o mal que espalharam, voltem a emanar a luz do amor e se purificando e evoluindo. Então muitos dos que viveram ontem são convidados ao auxílio na Terra, por já compreenderem o amor, para auxiliar os que ainda não compreenderam as leis e ainda se encontram em sofrimento, encarnados e desencarnados. Constituem uma grande família para levar auxílio para o maior número de espíritos. Conhecimento, dons, talentos são ferramentas para o auxílio, para o servir, pois não há na terra espíritos sem manchas. Então vamos lá, família. Muitos dos que viveram escolheram viver no caminho do bem e andar no caminho do bem, de procurarem a sua evolução no amor, no auxílio ao próximo, voltam, são convidados a voltar a essa terra para auxiliar os que ainda não compreenderam a lei de amor, não compreenderam as leis que regem o universo inteiro, de ação e reação, de plantação e colheita. E muitos que escolheram vir a essa encarnação para auxiliar o próximo, para aliviar o sofrimento do próximo, se perdem pela vaidade, pelo orgulho, achando que portadores de dons, de comunicação com os espíritos, achando que são únicos e veem um meio de conseguirem riquezas, de conseguirem facilidades. Automaticamente buscando este caminho, já não é mais ele auxiliado pela espiritualidade de luz, porque ela não foge às leis divinas para auxiliar ninguém. Por mais que um guia de luz te ame, te conheça, te acompanhe nas existências imemoráveis sua, ele vai infringir uma lei universal para dar aquilo que você quer, que vai atender os seus desejos, atender as suas vontades, por vaidade, por orgulho, por achar que você não, já que eu tenho facilidade de comunicação com o espiritual, então eles vão me servir, segundo a minha vontade. Não é assim que as coisas funcionam. Esses são os espíritos que se encontram perdidos, os mistificadores, que adoram e são atraídos por afinidades, energéticas, de acharem que são melhores que os outros, e não é a espiritualidade de luz, porque ela jamais vai infringir uma lei para auxiliar quem quer que seja.
pois ela já caminha, já experienciou a vida muitas vezes nessa terra, já evoluiu o suficiente para compreender as leis e segue a lei. Não vai infringir uma lei porque você quer, porque você conhece o nome dele, porque ele te conhece. Não é assim que as coisas funcionam. Pelo contrário disso, a espiritualidade é rígida no segmento das leis, que não deixa de punir, de direcionar ou de cumprir a lei, seja com qualquer um. Com o líder religioso, o pai de santo, a mãe de santo. Então a espiritualidade não vai passar a mão na cabeça, vai deixar de lado aqui para que ela não sofra, para que ela não colha as consequências das suas escolhas. Engana-se muito. É o primeiro a ser cobrado, é o primeiro que leva puxão de orelha. Eu uma vez questionei a nossa mestra dizendo: poxa vida, mãe, por que Deus não pega um espírito evoluído, já amadurecido pelas existências, que já compreende a lei e tem um grande potencial de luz e de amor, não encarna ele, não faz ele auxiliar as grandes massas, trazer a verdade, o auxílio ao próximo? Ele falou assim: filho, muitos são os que vêm com essa missão, muitos espíritos, mas se perdem, porque o caminho do servir, ele não tem louros, não tem facilidades, não tem ganhos, porque a caridade é caridade, se colocar preço já não é caridade. Então andar nesse caminho, lidar com pessoas, colher ingratidão, machuca o ser. E aí ele vendo o caminho que ele está sendo tão castigado, tão pesado para ele em servir, em auxiliar, ele descobre que pode usar do seu conhecimento para enriquecimento, para facilidades, e aí ele acaba se perdendo no meio do caminho. Então não foi um nem outro, foram muitos os que vieram a essa terra com essa missão de auxiliar o processo evolutivo de muitos espíritos encarnados e desencarnados, que por verem o tamanho do trabalho, da responsabilidade que carregam por todo o seu conhecimento, se perdem no caminho do processo, começam a ver que é muita responsabilidade, muita doação e não tem retorno nenhum, em nenhum sentido. O pior das colheitas que o homem de bem colhe nessa terra, que machuca o ser, é a ingratidão, é de você auxiliar por auxiliar, de fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca e receber ingratidão. E isso fere os espíritos, machuca o homem, e muitos deles não conseguem ter resiliência suficiente para segurarem isso e entenderem que esse é o processo, e muitos se perdem. Então muitos quando encontram um caminho espiritual nas religiões espirituais, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, enfim, se descobrindo médium, que todo ser humano descobrindo a sua mediunidade, por um acordo feito antes de vir, que adormece na carne e esquece, são convidados, são chamados para o trabalho, para o aprimoramento moral, para o conhecimento das leis divinas, para auxiliar o próximo. E aí acham que mas aqui é muito trabalho, muita cobrança, muita responsabilidade, muito estudo, não tem facilidade nenhuma, eu não estou ganhando dinheiro, minha vida não se transformou do jeito que eu queria, eu só estou descobrindo talentos que é para usar para servir, é só responsabilidade, é só dedicação e não tem ganho em nenhum sentido, porque o ganho é espiritual. Então não, eu estou no lugar errado, eu quero outra coisa para a minha vida, eu quero colocar isso como uma fonte de renda, eu quero colocar isso como uma fonte de riqueza, eu quero me colocar num degrau mais alto e poder comandar segundo a minha vontade, e aí se perdem no caminho do processo evolutivo, porque o caminho de servir é complicado, é caridade, é dedicação, é fé, é muita esperança, entender que nós estamos cumprindo o que viemos para cumprir. Então muitos são os que, uns estão adormecidos por esquecerem a responsabilidade
do que combinaram, não querem o trabalho, e esqueceram o que foi combinado e que poderia auxiliar em muito o processo evolutivo da Terra, auxiliar demais as pessoas que se encontram em sofrimento por não descobrirem, não conhecerem a capacidade, quem são, não entenderem que são filhos de Deus, e Cristo deixou isso claro para todos nós: vós sois deuses. A responsabilidade da existência do homem é dele. Nós, com o livre-arbítrio que possuímos, temos o direito de escolha e nós escolhemos o que a gente quiser. Só que a responsabilidade das nossas escolhas são unicamente nossas, não é de ninguém mais. Não é de alguém que te convidou a um caminho errado que é culpado, não é alguém que te convidou para um caminho do bem que é culpado. Nós somos responsáveis por nossas escolhas e nós escolhemos tudo aquilo que nós vibramos, tudo aquilo que nós escolhemos, todas as nossas práticas, todas as nossas ações são vistas, vibram, ecoam no universo e voltam para nós de mesma equivalência. Terceira lei de Newton, lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação em sentido oposto, de mesma equivalência. E se encontrando no caminho do homem de bem, não existe evolução sem melhoramento moral, não há salvação prometida, que você não tenha que se melhorar moralmente, de que você não seja responsável por aquilo que você vibra, você não seja responsável por aquilo que você faz. Não existe essa lei, não existe no universo. Então você pode acreditar em que você quiser, mas ninguém escapa das leis divinas, ninguém foge a elas, pois Deus é todo amor, todo bondade, toda justiça. Jamais vai dar para o homem aquilo que ele não colheu, seja bom ou seja ruim. É impossível alguém evoluir com colher graça e bênção dos outros, ou colher tragédias e provas dos outros. Nós acolhemos aquilo que é parte nossa, o que é do homem vem para a mão do homem, e nós somos os únicos que temos a capacidade de mudar o nosso caminho. E nós somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas, porque diante da espiritualidade de luz eu posso seguir o seu conselho de andar no caminho do melhoramento moral, de entender que eu só atraio para a minha vida aquilo que eu vibro, de que eu tenho controle sobre minha mente, eu tenho controle sobre minhas energias, eu tenho controle sobre minhas ações, sobre minhas práticas, e a teoria de pouco vale se ela não estiver atrelada com a prática, de que a espiritualidade forma com nós parcerias de auxílio para levar caridade ao próximo. Não são muletas que são responsáveis por minhas colheitas, eles são direcionadores, são nossos irmãos mais velhos que já caminharam nessa terra, que já experienciaram o sofrimento e a dor, que já evoluíram, que caminharam no caminho do amor, alcançaram um certo grau de evolução moral, que já são capazes de direcionar os outros para o caminho do bem, para o caminho do amor, da fé e da esperança, auxiliando o maior número de espíritos encarnados ou desencarnados a aliviarem os seus sofrimentos, compreendendo os porquês. Porque Deus quis assim, porque o demônio quis assim. Não, nós somos os responsáveis por tudo aquilo que nós escolhemos. Então o homem pode transformar a vida dele em qualquer momento. Nós decidimos o que nós vamos fazer da nossa vida. E isso não vai ter impedimento de nenhuma das partes. Se eu quiser agir no mal, eu vou agir no mal. Eu vou fazer mal para os outros. E automaticamente vou fazer mal para mim também, porque eu estou atrelando aqui uma lei. Eu estou fazendo uso de uma lei contra mim. E ninguém vai me impedir disso, porque eu tenho livre-arbítrio. Então ninguém vai me impedir de andar no caminho de bem. Ninguém pode me impedir de ter boas ações, de melhorar meus pensamentos, de melhorar a qualidade dos meus pensamentos, de agir no bem, de auxiliar o próximo, sem querer nada em troca. Ninguém vai me impedir. E tudo isso, estou novamente usando a lei de ação e reação, e ninguém vai impedir que as colheitas dessas vibrações, esses caminhos que eu estou criando, chegarão até mim. Então, muitos se encontram em sofrimento, acreditando em crenças que atrasam, que castigam,
que é punitiva, e não existe punição, existe responsabilidade. Aí nós queremos colher louros, queremos colher paz e graça, e que a gente não produz. Não existe isso. Então, o trabalho da espiritualidade de Umbanda é auxiliar o melhoramento moral, a evolução do ser, a despertar dentro a fé que todo ser possui, a fazer bom uso dos dons e dos talentos que todo ser humano possui, para o seu próprio benefício, porque é impossível eu doar o que eu não possuo. Então, antes, a espiritualidade nos auxilia sempre à compreensão individual do ser, olhar para dentro de nós, arrumar a nossa casa, fazer a nossa reforma íntima, se equilibrar e se amar do jeito que é, entendendo que sempre podemos fazer melhor, porque a teoria não salva ninguém. Então, trabalhadores da última hora, todos nós somos, que escolhemos o caminho da prática do bem, da caridade, da evolução individual, e o processo não é uma competição, como muitos acham, muitos fazem dentro de terreiros, de templos, e em todas as religiões, e em toda a terra, dentro de religião e fora de religião, é uma competição de quem possui mais, de quem tem mais, e a busca da Umbanda é descobrir o ser e não o ter, descobrir o servir e não o ser servido. É dito que é doando que se recebe, então é necessário que a gente compreenda que nós estamos doando o tempo todo, e muitos de nós não é a primeira vez que nós visitamos essa terra. Você acha que ser com tanta facilidade assim, na primeira encarnação, na primeira vinda à terra, escolher um caminho desse de servir, de compreender quem é, de agir e buscar ser um homem de bem, por mais distante que nós estejamos disso, né? De sermos melhores sempre. Não é a primeira vez que nós escutamos sobre o Evangelho de Deus, de Cristo, não é a primeira vez que nós somos auxiliados pela espiritualidade de luz, não é a primeira vez que nós fomos convidados ao trabalho do bem. Mas hoje nós combinamos, nós viemos, e mais uma vez, pela torcida da espiritualidade, eles rezam para que a gente não desista do caminho do bem, que a gente não desista do caminho de descobrir o que somos possuidores, porque todo ser é único nesse universo. Todos nós somos uma centelha de luz, uma centelha divina que habita dentro de nós, e quando nós despertamos isso dentro de nós, nós nos atrelamos a Deus e a espiritualidade com capacidades únicas, que cada um tem a sua, e isso é uma ferramenta para o servir, para levar conforto, para levar auxílio. E a gente não deve se perder achando que vamos colher louros nesse processo, de que seremos tratados bem, que não existe isso. Então é um processo muito individual, com muita humildade de entender isso, que vamos levar pancada pra caramba, de que não é fácil, sempre teremos provas, e não seremos aliviados nas nossas provas, porque são escolhas evolutivas necessárias, são os degraus que constituem para nós a evolução, essas provas e aflições que nós passamos. Somos seres encarnados como todos os outros, e a diferença que eu acho de ser escolhido para ser um membro umbandista, ser um filho da casa, é que devemos mais do que os outros, e que estamos aqui para servir mais, e não porque somos as estrelas escolhidas. Não existe isso. Não existe prediletos para Deus, não existe prediletos para a espiritualidade. Existem aqueles espíritos que emanam a energia do bem, e a eles tem mais facilidade de acesso. É só isso. Esse é um processo que todos nós podemos fazer, todo ser humano encarnado pode fazer, sem religião, sem dogmas, porque nós somos seres naturais e somos seres espirituais, e todos nós somos médiuns, todos nós temos uma centelha divina que habita dentro de nós. Então não preciso dizer que só na Umbanda eu consigo me atrelar à espiritualidade de luz. É mentira. Todo ser humano consegue, até um ateu consegue ser mais cristão do que muitos cristãos, porque carregam amor. Então a religião, a crença que nos é pregada dentro do templo de Umbanda é o amor, é a prática, é o vigiar e orar, é o pensar antes de falar, é calcular as nossas criações, é melhorar as nossas criações, é equilibrar dentro, é se amar, porque não tem como a gente querer doar o que nós não possuímos. Então não é um trabalho fácil, é segundo o esforço e a vontade de todo ser. Então não é segundo a vontade de um guia de luz que nós vamos melhorarmos moralmente ou não, é segundo o nosso esforço em tomar o remédio que é prescrito por eles,
o tempo todo, a todo tempo. É de amar mais, de perdoar mais, é de falar menos, é de olhar mais, é de prestar atenção no que está fazendo, é que se isso está sendo bom para o próximo, está sendo bom para mim ou não. Então, é agir dentro das leis para que as leis sejam usadas a nosso favor e não contra nós. Então, nós todos somos os trabalhadores da última hora, voltamos a essa terra com mais uma chance, mais uma oportunidade de se dedicar mais, de não desistir do caminho do bem, de não desistir da fé, da esperança, do amor, de entender que é possível sim nos auxiliarmos e, estando bem, poder auxiliar mais o próximo, sem crítica, sem barreiras, sem bandeiras. Somos seres que fazemos parte da mesma família, somos todos uma família só. A Umbanda é uma religião que deixa isso bem claro, que nós não temos fronteiras, não temos inimigos, somos seres iguais, de mesmas capacidades para a dor e para o amor. E cada um escolhe o que vai fazer da vida, qual é a sua prática, qual é o seu caminho, e isso diz quem nós somos. Mais uma vez, com auxílio da espiritualidade que nos rege, que nos acompanha, que acompanha todos os seres encarnados e desencarnados na mesma torcida, para que a gente acredite que somos capazes de coisas melhores e de que somos responsáveis por todas as nossas criações. Somos responsáveis por tudo que sai de nós e por tudo que chega até nós. Então, este capítulo é maravilhoso, que vem exatamente elucidar isso, que os profetas de ontem já revivem hoje, muitos fazendo parte da espiritualidade, regendo pelo lado espiritual, e muitos encarnaram, muitos estão encarnados nessa luta de ser o caminho, de andar no caminho do bem, de servir, de doar mais e de se segurar com as pancadas que vão levar, porque todo homem que se encontra equilibrado, que busca o caminho de bem, que doa, que faz o bem pelo bem, que paga o mal com o bem, ele leva pancada, porque é assim. Existem muitos que se encontram em sofrimento e eles fazem sofrer demais, não querem ver ninguém aliviado, não quer ver a pessoa compreendendo que o único responsável pelo sofrimento e pela paz que chega até ele é ele mesmo, que só depende dele mesmo. Então que é sempre possível ter escolhas melhores, sempre é possível mudar os caminhos, sempre é possível se melhorar mais. E não existe evolução fora disso. Não existe. Não tem dogma que burle uma lei dessa. Não tem barganha que compre uma lei dessa. Ou você melhora moralmente, se equilibra, se ama, ou não tem evolução. Porque nós caminhamos para doar mais. Quanto mais nós melhoramos, quanto mais nós evoluímos, mais somos convidados para doar, para servir. Porque somos todos da mesma família, estamos aqui uns para ajudar os outros. A religião universal é o conhecimento e o amor, é simples. É levar a verdade e levar o amor, a fim de aliviar sofrimentos. Quantos sofrem por não entenderem a responsabilidade que têm e ficam clamando por um Deus que é castigador, achando que é segundo a vontade dele, e que colocando culpados é aos outros que te fazem sofrer, é aos outros que me fazem sofrer, e não é isso. São nossas escolhas, ou é a nossa permissão, é o que nós fazemos com a nossa vida. E somos auxiliados pela espiritualidade para a compreensão disso. Não é fácil, estamos aqui, vamos aprendendo, engatinhando, levando pancada de pouquinho em pouquinho, errando e acertando, nós vamos nos melhorando e vamos conseguindo, unindo as nossas mãos, auxiliar o maior número de irmãos possíveis, encarnados e desencarnados, pois todos somos filhos do mesmo Deus. Não há diferença nenhuma, a morte não existe, é só uma porta para a verdadeira morada. E segundo o que nós buscamos, diz aonde nós estaremos. Segundo o que nós praticamos, já diz o que nós colheremos. Não tem bola de cristal, é só olhar para nossas vidas, como está a sua vida hoje e o que você pode escolher mudar. Não existe transformação sem mudar, vão mudar as coisas que vão chegar até mim, vão chegar bênção agora, vai começar a melhorar, prosperidade, paz, saúde e amor, sem que eu mude as minhas ações.
Não existe isso. Então, a reforma íntima é a base da evolução. Religião boa é aquela que te molda moralmente, aquela que te faz melhorar, te faz ser melhor, aquela que faz com que você compreenda que é melhor doar do que receber. Que você compreenda que é pagando o mal com o bem que nós acabamos com ciclos negativos, que é tendo fé em Deus, que nós somos ligados com Deus, com o Espírito, e com todos os trabalhadores da luz, que é agindo no bem, que é auxiliando, que nós somos auxiliados. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo Evangelho.